Então qual que é o próximo mandamento agora? Não cobiçarás. É o 10º mandamento que a gente vai tratar agora. Está lá em Êxodo 20:17. Vamos ler esse mandamento? Rapidinho. Êxodo 20:17, quem achou lá pode ler? Então não cobiçará uma série de coisas. Começando por casa, depois mulher, etc. Deuteronômio 5:21, a repetição da lei, nesse mesmo mandamento, fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Começa de forma diferente. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então a primeira questão é, são 2 mandamentos aqui? Ou é um só? Então lembra que a gente falou bem antes, católicos, luteranos, eles tratam o primeiro e o segundo mandamento, que a gente chama de primeiro e segundo, como um só. Não terás outros deuses diante de ti, não farás imagens de escultura, eles colocam como um só. Daí, como são 10 mandamentos, é o decálogo, eles precisam dividir algum mandamento em 2. Qual que eles dividem? Não cobiçarás. Só que eles divergem, porque os católicos, eu não lembro qual que eles seguem, acho que eu não escrevi. Eles colocam o 9º, acho que católico é Êxodo, colocam o 9º como não cobiçarás a casa, né? E o 10º como não cobiçarás a mulher. Os luteranos seguem Deuteronômio, falam não cobiçarás a mulher do teu próximo, depois os bens do teu próximo. Então, como a gente já viu, já discutiu bastante, não precisa discutir tanto assim, é um mandamento só. Certo? A gente já viu a importância, a relevância de dividir o primeiro e o segundo mandamento. Afinal, o primeiro mandamento fala o quê? Não terás outro Deus diante de mim. E o segundo mandamento é o quê? Qual que é a diferença dos dois? O objeto da adoração, que é Deus, a forma de adorar. A gente já viu, a gente não pode, especialmente quem estava anteontem, né, na pré-reformada, a gente não pode agradar a Deus com base no que nós achamos que Ele gosta. Certo? É com base no que Ele revelou. Então é extremamente importante que esses 2 mandamentos realmente permaneçam divididos. Então, tratam de coisa diferente. Então, esse 10º mandamento é um só. E muitas vezes até teólogos católicos e romanos, Lutero também, muitas vezes eles tratam esses pontos aqui de cobiçar como um só, como um mandamento só, e depois dividem. Então isso a gente já discutiu isso muito, não precisa aprofundar. Paulo também, a gente vê em Romanos 7, Romanos 13, como ele coloca como não cobiçarás. É um mandamento só. O 10º mandamento. Não cobiçarás. Tudo isso aqui é não cobiçarás. Certo? A questão agora é somente uma atitude interior ou não? O que é cobiçar? O que esse mandamento está querendo realmente falar? Por exemplo, o 7º mandamento, ele já condena o olhar com intenção impura, não é? Ele já contém o que está dentro do nosso coração. Não foi isso que Jesus falou no Sermão do Monte? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Porém, eu vos digo, aquele que olhar outra mulher com intenção impura, comete adultério. E esse mandamento agora de não cobiçarás, é redundante? Para que ele está aqui? Por que ele está aqui? Os outros mandamentos já não tratam tudo? Inclusive a motivação do coração? Por que Deus colocou isso aqui? Foi um erro dele? Não, né? Não foi um erro dele. Calvino e outros teólogos, eles geralmente fazem uma distinção entre planejar e desejar. Certo? Esse mandamento, eles colocam como algo que vai no mais profundo, né? Então, o ganancioso, por exemplo, ele desenvolve planos, normalmente com táticas que não são boas, são enganosas, para que ele possa obter mais riquezas. Então, ele desenvolve esses planos, coloca em ação, porque ele deseja mais riquezas. Então, ele tem essa diferenciação entre o desejo que ele tem para os planos que levam a concretizar o seu pecado. Algumas vezes, contudo, a gente tem muitos desejos errados, maliciosos, que não se manifestam externamente. Muitas vezes não são planejados, não são elaborados planos para que aqueles desejos realmente se manifestem externamente. Então são desejos que ficam lá no seu coração, você pode nutri-los, mas não concretizam-los.
De forma geral, eles colocam que existem graus de desejo. O primeiro seria uma pessoa pode ser pega desprevenida com desejo imoral. Certo? Imoral não simplesmente um desejo sexual, mas qualquer imoralidade que se possa ter. Pode ser pega desprevenida com um desejo que é imoral. Por causa da sua carne, da sua natureza corrupta. Muitas vezes isso surge na nossa mente. Quem nos livrar desse corpo, não é? Depois, ele pode continuar fomentando esse desejo, nutrindo esse desejo. Na verdade, eu gostei desse pensamento que apareceu. É uma boa ideia. Estou me sentindo bem com isso. Começa a nutrir esse desejo pecaminoso. Depois, o terceiro passo é, como é que eu consigo isso? O que eu tenho que fazer? Qual seria a melhor abordagem para que eu possa realizar esse meu desejo? Planos são elaborados. E por último, o que acontece? A manifestação externa, explícita, é feita. E uma ação é feita para que esse plano possa ser concretizado, esse desejo impuro seja realizado. Seja de riquezas, seja de mulheres, seja de qualquer coisa que seja, uma ação é feita para obter esse desejo impuro. Nesse ponto, eles colocam que esse 10º mandamento ele está envolvido nesses primeiros estágios. Esse desejo inicial que aparece, que muitas vezes nós colocamos como fora do nosso controle, né? Muitos colocam que esse desejo repentino que aparece, você não tem culpa nem pecado nisso. Eu não lembro em qual mandamento a gente viu uma oração que fala sobre pedindo a Deus para me livrar até dos desejos e dos sonhos que são imorais. Porque isso é algo que é nossa culpa. Até os sonhos, que muitas vezes parecem fora do nosso controle, pedimos perdão por isso. Porque nasce, na verdade, do nosso coração. Certo? Então, eles colocam que esses 2 primeiros estágios é o que se trata especialmente desse mandamento. E é falado também que não há leis terrenas que possam julgar o que está no seu coração. Pode alguém ser preso por um desejo? Tem filmes aí que colocam isso, né? Mas normalmente não. Mais pra frente a gente vai discutir melhor isso, que não é tão preto no branco assim. Mas Deus, diferente de governos, de pessoas, Ele conhece o que está no nosso coração, não conhece? Ele conhece o nosso desejo, Ele conhece a nossa vontade. Sabe o que a gente vai falar antes que venha a nossa boca. E Ele julga. E Ele falou que julgará. Todas as coisas que estão no nosso coração, prestaremos conta diante de Deus. Ele sim tem condição de julgar esse desejo do nosso coração, essa cobiça. Jamais pode, o Catecismo de Heidelberg fala que jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Não pode nem surgir no nosso coração o menor desejo, porque já é pecado. É isso que fala esse mandamento lá, de acordo com o Catecismo. Não pode nem surgir esse pequeno desejo. Por isso nós realmente nos arrependemos e reconhecemos que somos pecadores. Quem não tem o menor desejo, em qualquer momento que seja, de cometer um pecado? Por mais que possa reprimir, corretamente reprimir esse desejo, isso já demonstra a sua natureza, a nossa natureza. Certo? Porém, nesse significado mais profundo, não deve ser o começo da análise do mandamento, mas sim o fim. O autor coloca. Muitos teólogos colocam isso como fim da análise do mandamento, mas ele coloca o primeiro. Que a análise literal do mandamento implica que não é apenas uma atitude interior, mas também envolve o comportamento exterior. Certo? Não é algo simplesmente de dentro e fica só dentro, mas também expande para o exterior e é um pecado contra esse mandamento. Então ele coloca que muitos especialistas desse idioma, do hebraico, colocam que uma tradução melhor não seria simplesmente não cobiçar, mas não apontar o seu desejo. Não apontarás o teu desejo para a mulher do teu próximo. Não apontarás o teu desejo para a casa do teu próximo. Não apontarás o teu desejo para isso e para aquilo. Dessa forma, quando a gente aponta o nosso desejo, o que a gente está fazendo? A gente já está planejando também. A gente está colocando nosso desejo no que é errado. E isso já vem com toda nossa bagagem pecaminosa, apontando, desejando, planejando, vendo se é possível e colocando os pesos lá. Será que eu faço? Será que eu não faço? Vou ser pego? Não vou ser pego? E a gente acaba fazendo isso no nosso coração. E ele fala que isso tudo cabe nesse mandamento. Quando você aponta o seu desejo de forma errada. Certo? Acã, por exemplo, ele apontou o seu desejo lá para a capa, para a prata, pelo ouro. Ele apontou, cobiçou-os, como fala Josué 7, cobicei-os e então tomei-os. Certo? Então ele apontou o seu desejo porque era errado e já planejou e atacou e pegou aquilo que não era dele. Nos tempos de Miqueias, lá também fala que as pessoas apontavam, cobiçavam campos
e então roubavam esses campos. Colocavam e apontavam o seu desejo porque era errado e já maquinavam tudo que queriam, precisavam para roubar aquilo que não era deles. Deuteronômio 7:25 fala que as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata, o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, não apontarás o teu desejo, não tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então esse mandamento, quando ele trata, o autor especialmente fala, não é simplesmente o desejo lá no fundo, mas quando você aponta esse desejo para o que é errado. Certo? De forma geral, então, a golpiza estaria entre disposição e a ação de fato. Quem aponta o desejo já tem a intenção de ter aquela coisa que ele tanto deseja. Então, 10º mandamento ele vai visar o nosso coração e os passos que são tomados para satisfazer os desejos do nosso coração, os planos que são forjados dentro do nosso coração, por mais que concretizem ou não, certo? E ele coloca que a cobiça é um fogo voraz. Devemos ter uma certa cautela em afirmar que o governo, a igreja, seu cônjuge, alguém realmente não possa julgá-lo pelo que está no seu coração. Porque muitas vezes isso transparece. Por mais que não possamos saber exatamente o que está no coração da pessoa, esse fogo voraz acaba transparecendo. Acaba alertando que tem alguma coisa errada, que tem algum problema no coração da pessoa. Por mais que nos esforcemos para ocultar, muitas vezes aparece. Externamente acaba aparecendo. Acaba afetando. Por exemplo, alguém que aponta o desejo para a mulher do teu próximo, por mais que ele nunca afirme isso, ou negue de pé junto, todas as vezes a esposa acaba entendendo, percebendo que algo está acontecendo, porque a vida familiar acaba sendo prejudicada. Ele não vai mais amar a esposa como deveria, ele não vai mais amar os seus filhos como deveria, porque a mente dele está agora em outra mulher. O desejo dele agora não é para a sua mulher, mas para a mulher do próximo. Isso acaba afetando a vida familiar dele, a vida conjugal dele. Isso fica transparente de certa forma, por mais que ele negue. Certo? Então, muitas vezes a gente consegue perceber um pouco que o coração da pessoa está desalinhado. Certo? É uma conspiração contra o rei, por exemplo, o governo, como a gente viu no mandamento passado, muitas vezes pode ser punida. Sabe? Por mais que o desejo da pessoa fosse conspirar, mas ela não executou, o rei, muitas vezes, ouve isso, o rei matou aquela pessoa. É porque o coração dela não estava com o rei, estava contra o rei. Certo? No ponto final, que a gente tem na Bíblia alguns exemplos disso. Afinal, a boca fala do que está cheio o quê? Do coração. Do que está no seu íntimo, no seu desejo. Muitas vezes sai pela sua boca. Os olhos e expressões também dizem muito. Provérbios fala que o semblante alegre do rei significa vida. Se você chega ao teu rei e ele está alegre, é vida. Agora, se você chega e ele está pesado, não é boa notícia. Né? Então, muitas vezes isso transparece pelo que nós falamos, pelo que nós agimos, pelo nosso semblante, pelos nossos olhos. Então, acabamos percebendo o desalinhamento no coração do nosso próximo. E cabe a nós, então, ajudar o nosso próximo. Certo? Buscar ajudá-lo para que ele alinhe de novo o seu coração para apontar o seu desejo para o que é correto. A gente vai falar mais para frente, né? Nem todo desejo é pecaminoso. Tem desejos que são exaltáveis, né? São necessários e precisamos ter. E um ponto é que esse é um território não pequeno sobre o que você deseja, onde você aponta o seu desejo. A gente pode descrever a história da raça humana com cobiçar. A história de toda a raça humana a gente pode falar sobre cobiça. Adão e Eva desejaram ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a tentação que foi colocada diante deles, distorcendo a palavra de Deus e colocando essa tentação de serem iguais a Deus. Caim matou Abel, embora Deus alertou que cabia a Caim o quê? Dominar o seu desejo. Dominar o seu desejo, mas ele não dominou e externou aquilo na morte do seu irmão. Guerras e guerras e guerras, onde o desejo de reis e nações foram apontados sobre a terra do lado. Ali tem uma águazinha bonitinha, um campinho verde, algo que eu gostaria de ter para mim. Vamos lá matar todo mundo e tomar aquele terreno. Guerras e guerras e guerras por causa de desejo da terra do outro.
dos recursos que tem nos outros. Davi cobiçou a mulher do próximo. Então a história da raça humana é apontando o desejo para o que não deve estar apontado. Natan mostrou, o profeta Natan, falando de Davi, mostrou que a inveja faz com que a gente deseje algo que o outro tem, por mais que nós tenhamos muitas coisas semelhantes em abundância. Não foi isso? A cordeirinha lá do seu vizinho, o cara matou e tudo, Davi reconheceu na história que era algo terrível. Manda matar esse cara. Natan então fala, esse cara é você. Você aí cobiçou a mulher que não era sua. Por quê? O que te faltava? Inveja. Não faltava nada. Ele cobiçou simplesmente porque não era dele. Certo? Inveja. Então isso é algo amplo na nossa vida. Profundamente arraigado no ser humano. Realmente brota do nosso coração. Essa cobiça por tantas coisas que não são nossas. Muitas vezes, todas as vezes sem motivo nenhum, sem nenhum motivo justo. Então, o território que esse mandamento cobre, ele é extremamente amplo. A gente tem lá Marcos 4,19 falando que os cuidados do mundo, da sementeira, né? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, o que não faltam é objetos para que nós cobicemos, apontemos nosso desejo de forma errada e sufoquemos a palavra do nosso Deus, nos tornemos infrutíferos, não mais produzindo frutos de justiça, mas pecados e pecados e pecados. Então, lembrando que o erro não é possuir riquezas, certo? O erro não é ser abençoado por Deus, desde que elas foram obtidas de forma correta, lícita. Certo? Então, o erro não é ser abençoado por Deus e ser rico. A gente viu como tiveram pessoas tementes a Deus que foram extremamente abençoadas e ricas nessa terra. De Abraão a vários patriarcas e tudo mais, foram extremamente abençoados e tementes a Deus. O problema é querer essas coisas, cobiçar essas coisas, ao ponto de você idolatrá-las. Quando você busca, como foi falado também ontem, quando seu desejo é possuir riquezas e faz de tudo para possuir riquezas e esquece tudo, seu desejo está nas riquezas, você está idolatrando as riquezas. Então a cobiça por essas coisas que você não tem é o problema principal. Certo? O erro não é possuí-las, o erro é cobiçá-las. Cobiçá-las. Não em Deus que provê todas as coisas. Buscar em primeiro lugar, como vai falar, não é o quê? O seu reino e a sua justiça. E o que vai ser acrescentado? Todas as coisas. Em Cristo nós somos cordeiro de todas as coisas. O que nos falta? Se a graça de Deus nos basta. Então essa luta intensa contra os desejos da carne é algo que está em nós. Gálatas 5, a gente luta contra esses desejos da carne. Precisamos lutar constantemente contra esses desejos da carne. O poder do desejo é tão forte que João se refere ao mundo como concupiscência. Não, mas é o mundo e a sua concupiscência, que é desejo, cobiça. Não, mas o mundo nem a cobiça que você tem pelo mundo. Esse é o poder que tem esse desejo errado que está em nosso coração. E Colossenses 3 fala o quê? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Onde está o seu coração? Onde está o seu pensamento? Aonde você está apontando o seu desejo? Nas riquezas, nas coisas da terra, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, terreno ou espiritual? Na alma do seu filho ou em qual universidade ele vai ir? Onde está o seu pensamento de fato? Pensai nas coisas lá do alto. Ó pensai. Como que é o hino? Que é o hino? Enfim, até aí tudo bem? Nosso tempo está acabando. E acho que eu vou encerrar por aí. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente encerra os 10 mandamentos. Alguma questão que vocês queiram falar ou acrescentar? Ou contradizer? Não? Presbítero, pode orar pra gente para encerrar, por favor?